E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui na ESPN comentando sobre o Rodinei. Será que o Rodinei tem que continuar no Flamengo, pessoal? Ou tem que ser vendido aí? Vamos assistir juntos aqui a ESPN e partiu, mano. Eu pensando que é uma posição carente no mundo, né? No Brasil principalmente, no desempenho que ele teve. Eu acho que passa por se o treinador fica ou não, porque ele jogou muito bem com o Dorival. Exatamente. E eu acho que tem o lado do jogador, que eu vou guardar pro Fábio Luciano. Mas por esse prisma de Dorival fica ou não fica, o Flamengo deveria fazer esforço? Eu acho que o Flamengo, se não tiver um jogador de boa qualidade no mercado à disposição, sim. O Flamengo tem que justificar ou recompensar na prática. Salário, é um trabalhador, né, com um período de vida limitado dentro dessa profissão, o esforço e a qualidade do jogo que o jogador mostrou nessa temporada. Tem que recompensar. Tem uma coisa para mim que é muito especial, que é a virada que o jogador dá dentro do clube, que era muito improvável. Sim. Muito improvável, né? Assim, ele mesmo falou na entrevista pós-Libertadores que ele precisou ter muita resiliência, foi o termo que ele usou, para conseguir jogar no Flamengo. E ele mostra uma força mental muito grande para conseguir dar essa volta por cima, né? Porque ele era um jogador execrado. Ele não era um jogador que as pessoas, não sério, ele é execrado. Ele é um jogador que era alvo de muitas críticas. Ele melhorou bastante na parte defensiva, no posicionamento, porque às vezes, não estou nem falando do combate no mano a mano, mas de se posicionar direito numa linha de impedimento, de entender a hora de avançar, de entender a hora de recuar, o que tem muito a ver, como você falou, com o Dorival. É isso. Então ali a gente tem um encaixe. Pra mim, o Rodinei ficar ou não passa. O Dorival vai ficar ou não? Eu acho que o Dorival, para mim, essa é uma questão é muito óbvia. O Dorival, se ele não tiver uma proposta muito grande para sair do Flamengo, grande dinheiro fora do país, de um time, provavelmente pela Europa não vai, mas de um time de mercado alternativo, e ele não quiser o dinheiro, ou não tiver a proposta da seleção brasileira, que é uma coisa muito pessoal dele, o Flamengo tem muito poder de barganha para segurar o Dorival, porque o Flamengo dá ao Dorival a chance do Dorival ganhar muitos títulos grandes que ele não tem na carreira. Ele tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ele conhece muito futebol. O Dorival sabe armar o time de jeitos bem diferentes do que ele armou no Flamengo agora. Ele mostrou uma capacidade de administração de elenco espetacular, que os treinadores pós Jorge Jesus não conseguiram. O Renato conseguiu, mas faltou a parte tática, né? E até um certo ponto. E quando faltou a parte tática, o Renato perdeu os jogadores. Porque o treinador não tinha as respostas que os jogadores precisavam para o momento difícil da equipe naquela circunstância. Os outros treinadores, os estrangeiros que vieram depois, não conseguiram acertar o Flamengo taticamente, perderam os jogadores também. O Dorival acertou tudo. Só que ele que já armou o time em 4-2-3-1, em 4-1-4-1, em 4-3-3. Ele no Ceará armava o time do jeito diferente no início da temporada. O Ceará, que é candidato a ser rebaixado, não cairia se o Dorival tivesse continuado na equipe. E eu tenho certeza absoluta disso. Tem a menor dúvida disso. Não derrubei, mas a chance de cair está bem considerável. Sim, tá difícil. Né? Sem torcida, esse tipo de situação. A situação o Ceará não correria nem risco. O Ceará era candidato a ganhar a Sul-Americana com o Dorival. Eu não duvido que vencesse a Sul-Americana se o Dorival tivesse continuado. Então o Dorival tem que ficar. O Dorival, ele tem que ficar. Né? E o Flamengo tem as ferramentas para segurar o Dorival. Agora, tem que ver se o Dorival não vai receber a proposta da seleção. Só se a ideia do Dorival for outra. Com relação ao Flamengo, após as conquistas, após a maneira como o Flamengo vem jogando, a confiança que esse time tem nas mãos do Dorival. Tá, então Dorival ficando, fica o Rodinei. Vocês concordam? Eu acho que não tem muita relação, Dani, assim. Então, é isso que eu quero saber. Não, eu acho que não tem relação se o Dorival optar em sair ou o Flamengo optar em não ficar com o Dorival. Eu acho que independe pro Rodinei. Pela maneira como o Rodinei joga. Porque essa, Dani, é a maneira como o Flamengo joga, né? Então, assim, com uma linha de 4... com um lateral direito, muitas vezes sendo o Rodinei ali com uma questão ofensiva, um pouco mais aflorada, até porque se o Felipe Luiz, por exemplo, renovar, é um jogador de mais construção. Mesmo se for com o Ayrton Lucas, por exemplo, o Flamengo consegue fazer mecanismos de usar, né, tanto pela direita como pela esquerda ali a linha de fundo com os laterais, pela maneira como a Arrascaeta joga mais centralizado, o Everton Ribeiro também. Eu acho que não tem relação assim, o Dorival fica, o Rodinei fica, o Dorival sai, ele tem que ficar de qualquer maneira? Eu acho que pelo que ele
apresentou, eu acho que seria muito bom para o Flamengo e para o Rodinei ficar. Você acha aí que tem uma série de questões. Esse é o meu então, ponto. Dani, eu não vejo desse jeito. Eu não vejo desse jeito. Eu não consigo, como atleta, olhar para isso assim. Eu olho pelo lado do quê? Foi tão difícil ele retomar a condição de titular, foi tão difícil para ele ter essa confiança de jogo e o grupo confiar nele também. O Flamengo tem projetos para 2023, Dani, muito grandes. Eu não imagino o Flamengo jogando mal, o Flamengo abrindo mão de competições. O Flamengo vai continuar brigando, estou falando ganho, vencendo, mas vai continuar brigando pelos títulos, né, por Libertadores. O Flamengo disputa todas as competições, né, o ano que vem, todas elas. Então, assim, o Flamengo vai continuar brigando por todas elas. O Flamengo vai continuar jogando nesse nível. O Flamengo vai ter um sistema tático muito parecido com o que tem hoje, sendo Dorival ou não, e o Rodinei, ele funciona. Dani, tem uma coisa. Agora, o pedido da torcida, eu acho que é algo que ele também tem que levar em consideração. Eu não sei, capitão, vou te passar, mas é isso. Muda, mas muda pra mas eu não sei. Sabe por quê? Porque a gente falou, se o Dorival resolver ficar, ele também pode ser pressionado maior o estadual é isso, mas aí é a cabeça do jogador. Tem algumas coisas é o que ele pensa com relação à atmosfera. Tem jogadores que eles entregam, mas ficaram tão marcados em algumas profissões também, com o lado do folclore e tal, e as pessoas nunca vão olhar como... Eu acho que o Rodinei fez uma belíssima temporada, se não for a melhor da carreira dele. Eu concordo. Eu acho que foi. E a gente fala do Rodilindo, porque ele é maravilhoso mesmo, ele é carismático e tem que ser assim mesmo. Eu acho que o futebol tem que falta alegria. E o Rodinei entregou. Eu acho que sair por cima não é legal. Fica. Ele tem tanta identificação. Legal é sair vaiado? Mas Vou dar um exemplo. Porque assim, ele já viveu um momento terrível, tá vivendo um momento mágico, especial para ele, para o Flamengo. Sim. Ele ganhou e foi muito importante nas conquistas. O que a gente está pesando aqui é o seguinte: esse momento mágico que ele está vivendo agora pode não ser mágico daqui a 3, 4 meses. Mas ele ficou tanto tempo na reserva do Rafinha, de outros caras, esperando a oportunidade dele. A hora que chega e ele pode ficar, por isso que eu falei que sair por cima não é legal nesse sentido da frase. Pô, fica, celebra o momento e eu acho que ele não vai ter essa queda absurda. Mas é que a gente desconfia do potencial do Rodinei. Porque esse, daqui 3 meses, pode não ser assim. Da qualidade, é isso, a gente desconfia da manutenção da qualidade. Porque no Flamengo, esse 3, 4 meses, o Rodinei, a gente pode falar assim, mas o Rodinei, a mão vai pesar mais. Mas se o Flamengo não conseguir entregar o que ele entregou, a mão vai pesar para a maioria. Ela vai ter uma cobrança. Eu acho que o planejamento do Flamengo, eu acho que para o Rodinei, para ele pensar e refletir, é isso. O Flamengo vai continuar brigando por títulos. Isso sem dúvida. Ele é o titular absoluto de um dos maiores clubes do Brasil, onde se tem a maior estrutura. Eu acho que o que pega aí um pouco é tempo de contrato. Eu escutei falar que algumas propostas que apareceram para ele é um contrato um pouco mais longo. 3, 4 anos. E o Flamengo não queria oferecer isso para ele. Você ofereceria um contrato de 3, 4 anos? E aí é uma outra questão, Bernardo. Mas porque eu não. Isso é uma outra questão. Eu também não ofereceria. Aí eu teria uma conversa com ele. Eu posso oferecer, sei lá, 2 anos mais 1. Perfeito. Entendeu? Aí é uma conversa de dirigentes com o empresário, com o jogador. Mas a condição, ele tem condição de permanecer no que vem, ser titular do Flamengo e continuar contribuindo. Você jogou com um cara que, pra mim, é um retrato um pouco, ali nessa situação do Rodinei. O Obina era um cara que a galera amava, o Obina entregava. Eu acho que o Rodinei tem mais qualidade. Sim, não, Dani, mas o que eu tô te dizendo é o lado folclórico e tal. E era um cara que resolvia muitos jogos pro Flamengo e depois teve a boa fase. Sim. E ele estendeu um pouquinho mais. Então, por isso que eu acho que fica... eu acho que a pergunta é outra. Não vai dar nem tempo da gente fazer o debate, mas eu acho que a pergunta é, se sair, vai pra onde? De onde vem essa proposta? Aí eu acho que é o que ele tem que pensar, o que ele tem que pesar. Concordo. Eu quero só ler mensagem aqui da torcida do Flamengo. O José Eduardo fala, Dani, boa tarde. Eu vivi pra ver a torcida do Flamengo pedir o Rodinei ficando. Durante esses 7 anos, eu quase morri do coração. O Luiz Teixeira, fica Alexander Rodinei Arnold. O pessoal tá empolgado. E tem outro falando aqui, eu venderia o Marinho e promoveria o Rodinei para atacante do lado só deixaria o Rodinei embora se fosse pra novela. Vamos ver como é que fica o futuro do Rodilindo. Só que agora, peraí, que a gente tem que pagar o salário do Eduardo Menezes, que tá alto a beça. Rapidinho, a gente tá voltando já aqui com o Futebol 90. Segura aí. Mano, Rodinei só pode sair se for pra novela, é boa, né, rapaziada? Deixa eu passar aqui. Eles não vão falar mais sobre o Rodinei, então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aqui, cara. Na minha opinião, depende muito do contrato. Se o Rodinei aceitar um contrato aí de 2 anos, talvez, e não for um salário absurdo e tal, eu tentaria renovar, cara. Eu tentaria manter o cara no elenco, mas enfim, depende. Às vezes ele
quer às vezes ele vai ganhar mais dinheiro em outro lugar, assinando por 3, 4 anos, né? Talvez aí até fora do Brasil. Enfim, tem que esperar para ver o que vai acontecer. A gente provavelmente vai saber muito em breve o futuro aí do Rodinei. Beleza, pessoal? Mas é isso então, tamo junto. Um forte abraço, valeu e até o próximo.